Em todo o tempo podemos contar com a bondade, com o cuidado do nosso Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. Peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias no Salmo 128. Nós estamos falando sobre o tema família edificada na verdade. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Salmo 68, versículo 6. Vamos fazer essa leitura? Salmo 128. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como oliveira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Este salmo ele se divide em duas partes. A primeira parte fala a respeito de uma família bem-aventurada, uma família que teme ao Senhor, que vive uma mesa com seus filhos. E na segunda parte, o salmista faz uma oração, versículo 5 e 6, que o Senhor abençoe. Ora para que a família seja próspera, seja assim feliz. Nós falamos há pouco tempo o Salmo 127, e no Salmo 127 nós entendemos que o Senhor deve edificar a casa, senão em vão nós trabalhamos. Podemos construir, podemos ter as coisas, mas é inútil, todo esforço inútil, porque não são as coisas que preenchem a nossa vida. As coisas elas fazem parte da nossa vida. Quem preenche o nosso coração, quem deve ser sempre a base, edificar a nossa vida, é o Senhor. E o Salmo 128, ele vai nos ensinar que o Senhor edifica o lar dos que o temem. Porque nós podemos pensar, o que é uma família edificada no Senhor? É uma família que teme ao Senhor. E repare que aqui a felicidade, ela não está na família numerosa, na família próspera, mas bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, a nossa família é abençoada, é feliz, se ela tiver o Senhor como base. E nós encontramos então aqui essa mensagem para nós. A base dessa mensagem é o temor de Deus, temer a Deus. Vou pedir para o Thales colocar 1 Pedro 1,17, depois nós vamos ler 18 e 19. 1 Pedro 1,17. Essa passagem fala a respeito do temor. Olha o que diz o verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É como se ele falasse, vocês realmente creem em Deus? Vocês invocam a Deus como seu Pai, como aquele que é o Senhor? Então, portai-vos com temor. Quando? De vez em quando? Aos domingos? Não, durante o tempo da vossa peregrinação. É o nosso chamado, para que nós possamos viver dia a dia, enquanto nós temos vida, temendo e servindo ao Senhor. Versículo 18 e 19 dá aqui uma justificativa, por que nós vamos fazer isso? Porque sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue precioso,
como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Mais uma vez, é levantado aqui o grande amor, o cuidado de Deus para conosco. Aqui diz que Deus nos livrou da morte, e para nos livrar da morte, o que Ele fez? Repare que é a morte que nós não merecemos, porque nós não éramos bonzinhos. Aqui diz, para nos resgatar do vosso fútil procedimento. E o que Ele fez? Deus mandou o seu Filho, pagou o preço. E aqui há uma ressalta, não é um preço qualquer. Como prata, ouro. A ideia aqui de prata, ouro parece algo valioso, né? Mas a ideia aqui é de algo que passa. É algo que tem um valor. Mas não foi por esse valor mundano, por esse valor de alguma coisa material. Foi com o precioso sangue de Jesus que Ele pagou o preço. Então, irmãos, nós temos em gratidão, em amor ao Senhor, viver em temor durante o tempo da nossa peregrinação. E aqui a gente já pode começar a tirar uma definição do que é temer a Deus. Temer a Deus não é aquela lembrança que nós às vezes temos da infância, né? Como os nossos pais ou alguém falava, né? Se você fizer alguma coisa errada, Deus está vendo, né? Deus vai te punir, Deus vai te pegar, né? Parece que é o bicho-papão. Nós sabemos que temos motivos para temer a Deus, para ter medo, no sentido de que Deus, Ele é poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode vir com a sua ira contra nós. Mas não é esse o incentivo do temor. Isso é parte da nossa vida. Qual é o nosso incentivo para temer a Deus? É o que nós acabamos de ler, é a gratidão. Durante o tempo da nossa peregrinação, nós vamos viver em temor por gratidão. Olha a diferença. Quando vem um assaltante, aponta uma arma para você e fala, entrega a sua carteira, o seu celular, o seu carro, seja o que for, você se rende. Mas por quê? Porque você está sendo ali obrigado, está sendo ameaçado. O cristão não se rende porque está sendo ameaçado. Deus não fala, olha, se você não se render, eu vou mandar você para o inferno, eu vou bater em você. Não, Deus já nos salvou. E nós temos esse temor de Deus porque nós amamos a Deus. Tememos a Deus, pois Ele é o nosso companheiro inseparável. Tememos a Deus porque nós reconhecemos o grande amor de Deus por nós. Vou dar um outro exemplo. Quando nós entregamos o nosso dízimo, nós entregamos o dízimo, as ofertas, porque, você não entrega, você vai ficar pobre, você vai ser amaldiçoado. Não. Embora a gente sabe que se não entregar os nossos dízimos, aquele dinheiro, muitas vezes ele vai ser comido, né, pelo gafanhoto, não vai sobrar, não vai fazer nada. Mas a gente entrega em gratidão. Por servir ao Senhor, nós damos o dízimo não com medo, mas porque sabemos que esse dinheiro vai abençoar as pessoas, é para o trabalho de Deus. Nós tememos a Deus por causa do grande amor que nós temos para Ele. Um outro exemplo, quando você tem um amigo, quando você tem uma pessoa conhecida, você faz algumas coisas para essa pessoa, você agrada essa pessoa, porque você tem consideração por essa pessoa. Ou seja, nós quando temos um compromisso com alguém, nós queremos honrar esse compromisso. E qual é o nosso relacionamento com Deus? Se nós temos Deus como um grande amigo, nós queremos honrar aquilo que é a vontade desse nosso grande amigo. Infelizmente parece que às vezes a gente tem mais temor do homem do que de Deus. E é tão perigoso isso que às vezes nós desagradamos a Deus para agradar o homem. Se eu não fizer isso, meu colega vai achar ruim. Mas espera aí, o que você está fazendo vai desagradar a Deus? Então você prefere agradar seu colega? Temor de homem, né?
E o que vão pensar? A gente se preocupa tanto com isso? Não preocupa? Até você veste uma roupa, o que vão olhar, o que vão pensar, o que não sei o quê. Se eu falar isso, se eu fizer aquilo, ou se eu for para tal lugar. A gente está sempre preocupado. Se a gente tivesse um pouquinho mais, ou parecido esse temor a Deus, né? Parece que as coisas iam ser bem mais fortes para nós, né? O que o Senhor está pensando dessa minha atitude? O que o Senhor está pensando, até mesmo dessa roupa que eu estou vestindo? O que o Senhor deseja da minha vida? Quando nós temos esse compromisso com Deus, nós queremos agradá-lo. Então aqui a gente já, de certa forma, está respondendo essa pergunta. Bem-aventurado o que teme ao Senhor. O que é temer a Deus? É agradar a Deus, é buscar agradar a Deus. É ter muito desejo de agradar. Quando nós tememos a Deus, duas coisas acontecem. Primeiro, nós fugimos do mal, fugimos do pecado, fugimos da roda dos escarnecedores, dos pecadores, da amizade do mundo. E a segunda coisa, nós buscamos a Deus, buscamos preservar a nossa fé, nos alimentamos da palavra de Deus, queremos a companhia dos irmãos. Isso é temer a Deus. Salmo 110, 11 e várias passagens também trazem essa mesma ideia. Diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem um pastor antigo que disse, o começo do temor é o começo da sabedoria, e o progresso e aumento dele é o aumento da sabedoria. Quando nós tememos ao Senhor, nós estamos tomando uma atitude sábia. Obedece quem tem juízo, né? Sábio. Deus fala assim. Sábio. E quando mais nós caminhamos no temor, mais sábios nós estamos demonstrando ser. Qual que é o outro lado disso? Não temer a Deus. Reflete o quê, irmãos? Ignorância. O que o mundo acha bonito, talvez precipitação, ousadia para pecar, Deus fala que isso é tolice, que é estupidez. Tanto que nós sabemos que a sabedoria de Deus, às vezes é loucura para o mundo. Mas nós devemos entender que a sabedoria do mundo é loucura para nós. Que muitos falam que é bom, nós falamos, isso é loucura. Temendo a Deus, nós fugimos dessas coisas. Uma outra passagem que eu acho muito bonita também é Provérbios 14, 27, que diz, o temor do Senhor é a fonte da vida para evitar os laços da morte. O temor do Senhor é a fonte da vida para evitar os laços da morte. E é o caminho, a direção que Deus nos dá, por intermédio do Espírito Santo, nos indicando o caminho. Deus é tão bom, Ele fala conosco, indica o caminho. E nós temos que obedecer, que buscar ao Senhor. Na sequência aqui, verso 2, diz, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Repare que ele fala aqui, do trabalho de suas mãos comerás, do melhor, das coisas mais caras desse mundo, viajarás para todos os países e comerás as melhores iguarias. Não, comerás. Ou seja, a promessa é o sustento. Feliz serás, tudo te irá bem. A felicidade ainda está atrelada ao temor do Senhor, ao viver com o Senhor, e não na questão das provisões materiais. Mas é uma promessa muito maravilhosa, né, irmãos? Você comerá, você terá o sustento necessário para a sua vida. E às vezes a gente ouve, a gente sabe da miséria, dos problemas financeiros, mas nós sabemos também que muita miséria está relacionada com o pecado, né? A gente tem visto essas semanas falar daquela Cracolândia que parece uma coisa que é impossível, né? E está tão pertinho de nós. Cerca de 1.000 pessoas andando de um lado para o outro. Antes tinha um lugar lá, né?
Aí começaram a mexer agora, vai para lá, vai para cá. Semana passada eles pararam na porta da igreja presbiteriana, é da Lapa, né? Igreja Presbiteriana Unida. Você não pode ter o culto lá, porque não tem como entrar. Não é que a igreja não quer ficar perto, mas como que você vai chegar na igreja pulando as pessoas deitadas lá, se drogando? Não? Complicado. E eles vão para lá, vão para cá. Então, muita miséria é por causa do pecado. Não estou nem dizendo, levantando o ponto A ou ponto B, não. A questão aqui não é essa. Mas nós sabemos que se nós buscarmos aqui, andar nos caminhos de Deus, temer ao Senhor, o justo não vai ficar desamparado. Deus vai nos ajudar. E os irmãos, né? Uns ajudam os outros. A igreja está aqui de portas abertas também para ajudar. Se uma família necessitada, né? Podemos levar uma cesta básica, podemos ajudar. Nós devemos ajudar, isso é bíblico, ajudar uns aos outros. E aqui a palavra diz que nós podemos ter essa paz. E aí ele fala sobre família, filhos. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mais uma vez, irmãos, aqui quando fala a roda de tua mesa, fala de uma casa que tem aquela mesa farta, né, no sentido de que tem as pessoas e se alimentando juntos como família. Como é bom poder fazer isso, como é bom reunir a família. Agora, próximo do Dia das Mães, nós tivemos, né, muitos essa oportunidade de estar juntos como família. Isso é muito bom. Mas aqui, irmãos, fala também do que é muito bom você ter a sua família, que é uma família que está à roda também como a mesa do Senhor. A mesa no sentido espiritual. Uma família que se reúne como cristãos. Como é bom a gente poder reunir com os nossos filhos, com nossos familiares, e naquele momento ter um tempo de oração lá com a família, fazer o nosso culto doméstico. Então essa é a ideia. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Terá uma família, filhos, e aí depois ele vai falar na oração, né? Filhos e filhos dos filhos, colocando assim essa família que vai crescendo no caminho do Senhor. A oração, versículos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. Esse é o desejo do salmista. Depois de descrever uma família feliz, bem-aventurada, ele pede a Deus que isso permaneça. Isso permaneça para nós, para os nossos filhos, para os filhos de nossos filhos. E até o momento que a gente nem vai estar aqui mais, né? Nosso desejo é que a igreja continue. Para ela continuar, nós precisamos não só ser abençoados, mas os nossos filhos continuarem abençoados. E os filhos dos nossos filhos. E quando ele diz aqui, vejam, né? Vejam os filhos de teus filhos. Ter essa alegria de ver, não apenas ver o netinho, mas ver uma família abençoada. Quando ele diz o Senhor te abençoe desde Sião, ele está confirmando. Quem é que a abençoa? Deus, somente Deus, aquele que edifica a casa. Então, que é essa bênção do Senhor? Só o Senhor para tornar possível a nossa família abençoada. A gente vive num tempo, aí você fala, não, meu filho tem tudo para dar errado nesse mundo. Tantas ofertas, tantas coisas, tantos maus pensamentos, mas tem tudo para dar certo, porque ele foi filho de um cristão, e assim nós cremos que as bênçãos vão seguir de geração em geração. Por quê? Porque de Sião, dos céus, o Senhor vai abençoar a nossa família.
as bênçãos que vêm de Deus. Essas bênçãos aqui é como se ele estivesse recordando, não a capacidade nossa de converter, de os nossos filhos se converterem, mas lembrando a promessa, a aliança de Deus. Deus fez essa aliança e Ele vai cumprir sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os filhos de nossos filhos. Quando ele fala a prosperidade de Jerusalém, que vejas a prosperidade de Jerusalém, mais do que a prosperidade física e material, ele está falando dessa prosperidade espiritual. É muito melhor, né, irmãos? Nós vemos os nossos filhos. Queremos que os nossos filhos tenham trabalho, tenham sustento, consigam, né, se manter. Se quiser dar um dinheirinho para nós também, como pais, a gente aceita, né? Nós queremos nossos filhos bem, mas muito mais, nós queremos nossos filhos na igreja, nós queremos nossos filhos seguindo o caminho do Senhor, e assim é a ideia, né? Que nós possamos ver esses filhos. Veja a prosperidade durante os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Ver a igreja, ver nos caminhos de paz. Então, irmãos, uma família de Jesus, edificada na verdade, é uma família que tem como base não as paredes, não o sustento financeiro, não a beleza pessoal, a inteligência, mas se edifica no Senhor. O Senhor, Ele é o construtor. Nós temos que ter essa certeza, né? Tudo o que acontece de bom na nossa vida, né, é conquista do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, diz aqui o texto. O Senhor nos dá os filhos. Aqui também diz que feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Nós falamos na semana passada, essa união da família. E que família é essa edificada no Senhor? É uma família que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Uma família de Jesus edificada na verdade busca temer ao Senhor. A partir de cada um de nós, nós temos a nossa responsabilidade pessoal. Você, marido, a sua vida, esposa, cada um dos filhos, temendo, buscando a presença do Senhor, servindo ao Senhor. E a promessa é essa: feliz é uma família que edifica a sua vida no Senhor. Feliz é uma família que teme ao Senhor. E assim a mesma aplicação à igreja. Uma igreja feliz é uma igreja que não se edifica no seu púlpito, no seu louvor, nas suas paredes, na beleza, mas edifica-se no Senhor. Feliz é uma igreja não apenas numerosa, mas é uma igreja que teme ao Senhor, que é conhecida por temer ao Senhor. E cada um de nós temos essa responsabilidade de ser essa família presbiteriana, essa família como o povo de Deus. Nós vamos orar, vamos ficar em pé, vamos colocar diante de Deus a nossa vida mais uma vez. Deus querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, de sermos filhos do Senhor. Deus. Nós sabemos que o alto preço foi pago para que nós pudéssemos ser perdoados, retirados, ó Deus, da nossa situação de filhos da ira, e assim pudéssemos ser levados ao encontro com o Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos chamou, ó Pai, para a Tua obra. E o Senhor, ó Deus, é o que sustenta a nossa vida, a nossa casa, ó Deus. Ó Pai, que possamos sempre lembrar do mais importante, que é buscar a Tua presença, que é conhecer o Senhor, ó Deus. Que a felicidade do nosso lar, ó Deus, sempre esteja no Senhor, ó Pai. Que nós não venhamos a trocar nada, ó Deus, pelo Senhor. Não venhamos a cair na ilusão de que podemos ser felizes, edificando, talvez,
templos ou casas sem a presença do Senhor. Obrigado pela tua palavra e que esta oração do salmista seja a nossa oração, ó Deus, e que seja a tua vontade. Que o Senhor abençoe desde Sião, abençoe a nossa vida, nossa família, nossa igreja. Que dos céus o Senhor mande as tuas bênçãos e que nós possamos ver a prosperidade da igreja, a prosperidade da nossa casa, da nossa vida, o crescimento, ó Pai, do temor, da sabedoria, e que o Senhor, ó Deus, sempre nos sustente, seja com o espiritual, seja com o material, ó Deus, que não nos falte, ó Deus, essa prosperidade do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.